como os Estados Unidos pensa, né? Uma coisa que o Trump falou me chamou a atenção. Ele falou que a galera da OTAN, quando fez parte da OTAN, fez um acordo para que 2% do PIB desses países fossem usados em seu arsenal bélico, tá? É um acordo, tem que ser cumprido. E os países não estavam cumprindo isso. O problema é que eu não entendo se esse arsenal bélico é uma obrigação desses países comprar dos Estados Unidos ou se podem comprar da China e da Rússia também. Isso ninguém fala, né? Se for um acordo nesse sentido de comprar dos Estados Unidos, então é uma maneira dos Estados Unidos se beneficiar, né, desses acordos, tá? Então eles não cumprem, e a alegação do Trump é: nós temos estrutura para proteger qualquer nação que for atacada, mas eles não têm estrutura, eles não criaram estrutura para nos proteger. Nesse ponto de vista, superficialmente falando, ele não está errado não, porque se foi feito um acordo, tem que se cumprir os acordos, né? Outra questão é a questão comercial. O cara fala: ó, os Estados Unidos perdeu isso aqui de vocês, com vocês. Aí tem que pegar os especialistas nessa área de economia e ver se o que o cara tá falando tá certo, tá? Então o Trump tá falando assim: agora a gente vai fazer um acordo, porque o cara vai querer o reparo de tudo isso. E ele, mesmo que não fosse uma questão de reparação, ele está no poder comercial. Ele está no poder de dizer-se de impor regras, né? Como quem diz assim: se você não quer fazer comércio nos Estados Unidos, tem outras nações. Isso é uma visão empresarial. Ele é empresário, ele tem a visão empresarial. Então, as condições que ele coloca é essa: vamos fazer um acordo? Ah, não vamos, então vou taxar vocês em X, está taxado, acabou. Então, tipo assim, o que ele está falando em diálogo comercial é importante. Por exemplo, Cuba sempre foi explorado pra caramba pelos Estados Unidos. Do nada, foi explorado, né? Do nada, surge a figura de Fidel Castro e tira tudo das mãos dos americanos. Abruptamente toma, né? E agora, a partir de agora, não vai ser mais dessa forma. E ali o ódio deles foram 70 anos de embargo. E o ódio dos americanos foi impedir que Cuba fizesse comércio com outras nações. Ou seja, ao invés de fazer um acordo, ao invés de tentar alguma coisa, não, fizeram do 8 a 80. Fizeram a mesma coisa que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos foi lá, tomou o petróleo, tomou a mão de obra do povo lá, só o povo ganhava só na mão de obra, tomou todo o território, porque na visão deles, aquele território, a ilha, né? Os territórios são pequenos, de uma população pequena, para uma quantidade de petróleo muito grande, como na Venezuela, 16% do petróleo do mundo. Então, na visão dele, eles não merecem ter aquilo por ser um lugar pequeno, em detrimento do mundo todo, né? Que precisaria muito mais de petróleo. Essa é a visão dele. E ele, com esse narcisismo dele, ele acha que está certo invadir a soberania de uma nação. Ou seja, ao invés de um acordo comercial onde todos se beneficiam, não, os Estados Unidos, só ele quer se beneficiar e muito da situação, né? Porque no mercado aqui global ele tem maior influência, né? Devido o dólar, devido aos comércios dos outros países. Então ele usa dessa influência para poder tirar o máximo de recursos daquela nação, né? Então não há um equilíbrio. E do outro lado também, já que não há equilíbrio, vamos tirar tudo da mão e você está brigando contra um cachorro grande. Ou seja, não dá para brigar no 8 ou 80. Ou faz um acordo comercial, como Cuba tem que fazer um acordo comercial, ou vai ficar na miséria de novo. Não pode agir no impulso, você tem que pensar na sua nação. E a maioria desses caras que estão no poder não pensam na nação. E depois fica aí a nação passando fome e necessidade, e eles vêm até tomar todos os recursos. Não precisa nem tomar o país. Tomou os recursos e já tomou o país. Então, a questão é a seguinte: os Estados Unidos estão vendo que China e Rússia estão se desenvolvendo belicamente muito forte, muito rápido, porque a China e a Rússia, eles não têm impedimento burocrático. E os Estados Unidos se enfiou em um monte de coisas, quis agradar um monte de países, e muita gente se beneficiou muito do Tesouro Americano. Muita gente se beneficiou. Não estou aqui a favor dos Estados Unidos, não. Só estou mostrando a realidade. Os Estados Unidos fez vários projetos, ajudou em muita coisa, né? Então agora que ele fala que vai tirar os recursos, ninguém se lembra de tudo que os Estados Unidos fez, né? Ninguém se lembra.
tirou 85% dos recursos da ONU, da Organização das Nações Unidas. Foi bom enquanto durou, né? Todo mundo, muita gente enriqueceu, muita gente tem seus cargos. Agora, quando o cara fala que não quer mais, aí fica aquela coisa muito ruim, né? Por que os Estados Unidos não quer mais? Porque os Estados Unidos está enfiado em um monte de projetos, né? E a mídia está dizendo, não, mas isso daqui é muito ruim para o país e tal, por conta do aquecimento global, né? De todo esse sistema que sempre está querendo mais dinheiro. E aí, na verdade, os Estados Unidos entram com muito e outros países, às vezes, entram com pouco ou às vezes nem entram e fica ali se beneficiando das coisas. Essa é a realidade. Não defendendo os Estados Unidos aqui, não, mas essa é a realidade. Houve um comprometimento no passado que agora não quer se ter mais esse comprometimento. Mas se você botar na balança, você vai ver que muitos países também que poluem não querem esse compromisso. Ninguém quer ter compromisso com o mundo, não. Cada um está politicamente pensando na sua própria nação. Então o Trump, ele peita mesmo, ele é um empresário, ele é um cara que já está no mundo das empresas há muito tempo. Então ele vai se aproveitar dessa inteligência dele nessa questão. E ali ele tem os métodos abruptos de agir, né? Até mesmo dentro da nação dele. Mas qual é o pensamento deles? Sabe como é que vai acabar essa história? China, Rússia e Estados Unidos sendo os maiores do mundo, fazendo um acordo entre eles felizes para sempre, e o outro país, os outros países só tomando problema, só se lascando, só tomando prejuízo. Por quê? Porque os Estados Unidos vai pegar todo o continente americano, todo o Ocidente, já que Rússia e China mandam no Oriente, todo o Ocidente, os Estados Unidos vai fazer de tudo para ser o líder de tudo, né? Governar sobre todas essas nações. Ele está indo nas mais fáceis. Ele está indo nas de sempre, né? Nas de sempre. Mas não pense que ele não, que depois de tudo isso daí, eles não vão querer o desenvolvimento nuclear lá dos foguetes, explorando o espaço, que isso dá muito dinheiro, né? Descobertas, isso daí em mídia ganha muito dinheiro, né? E nós temos a base aérea de Alcântara, que é a base de lançamento de Alcântara, que economiza 30% de combustível caríssimo, que é o combustível dos foguetes, né, de aviação. Eles têm interesse nisso aqui, só que a diferença é, os Estados Unidos invadem o espaço aéreo da Venezuela, não dá em nada. No Brasil, meu filho, se entrar um avião aqui no nosso espaço aéreo, ele é escoltado. Identifique-se, não se identificou, volta ou desce. Não voltou, não desceu, é abatido. Por quê? Porque isso são leis das Forças Armadas, são leis. Então no Brasil, mas os Estados Unidos foi... Não, nós não atacamos um avião americano. Ele que atacou o nosso espaço aéreo. Mesma coisa no mar, né? Mesma coisa no mar. Então, no Brasil não acontece ferimento de soberania como acontece na Venezuela, a fragilidade da Venezuela. Na Venezuela foi assim, o Maduro se cercou de exército, justiça e político, né? Seu parlamento. E daqui a pouco ele pulou, igual o vulcão faz quando expele a larva. Possivelmente, eles mesmos do sistema jogaram o Maduro na enrascada, botaram o Maduro para sair. Porque eles sabem que ficou ali todo o sistema Hugo Chávez, né? Todo o sistema do Hugo Chávez está ali. Toda aquela questão bolivariana, né? De regimento bolivariano está ali. Hugo Chávez pulou fora, a vice assume, os Estados Unidos podendo governar sobre a Venezuela, e a vice-presidente, toda a cúpula lá, sabendo que se isso não acontecer vai ser pior para eles, vai permitir que se governe, embora o intuito dos americanos seja colocar a Maria lá, como é que é o nome? Esqueci o nome dela lá, que é a opositora ao governo Maduro, né? Maria Corina Machado. Antes tinha o Juan Guaidó, toda essa galera de oposição possivelmente tem um financiamento americano por detrás. Porque o objetivo é que tenha um sistema lá que não impeça mais das empresas americanas de explorar o máximo do petróleo que eles querem, né? A estatal, a PDVSA, né, que tem lá, não deixar mais que seja sucateado, as outras empresas, né, reconstruir mais estatais para explorar melhor o petróleo,
é os Estados Unidos quer voltar a ter esse acesso. Eles têm um acesso muito pouco lá, mas eles querem ter um acesso como eles tinham antes, né, do Hugo Chávez pegar e acabar com tudo ali. O mesmo modus operandi da Venezuela foi de Cuba. Simplesmente trancaram as empresas americanas e a partir de hoje é tudo nosso, é tudo do país, né? Confiscou tudo e os Estados Unidos perdeu tudo que tinha ali, todo o investimento. Por quê? Porque não houve um acordo, um investimento onde estava só os Estados Unidos se dando bem, como sempre, e não há acordo, não se fazia negociado, não se faz negociado quando você está por cima da carne seca, você não quer negociar. Então o que eles fizeram? Fecharam tudo, e aí veio a época da fome, a época das dificuldades para a população. Porque um país, mesmo que seja explorado, se ele pensar na população, ele vai aos poucos tentar negociar de alguma forma, porque ali tem petróleo, o Venezuela tem 16% do petróleo do mundo, tem as maiores jazidas de ouro da América Latina, tem outros minerais como nióbio, cotton, tântalo, uma série de materiais, né, que são materiais, tem as terras raras, tem esses materiais que são usados nas questões nucleares, né, que são materiais caríssimos, o tântalo, o cotton ali que se extrai o nióbio, o tântalo, né? E são materiais para uso da eletrônica. Né? Então, aquilo ali é muito importante para os Estados Unidos. Não é só o petróleo. O petróleo é um magnífico. 16% do petróleo do mundo todo, maior que a Arábia Saudita, 4 vezes maior do que o petróleo americano. É muita coisa. Mesmo que o petróleo seja um petróleo diferente, né? Tem muitos países que têm interesse nesse petróleo diferente. Porque daquele ali que se extrai o asfalto, se extrai as coisas de menos valor, de menos importância, e é mais difícil de ser comercializado, porque ele tem que ter um solvente que agrega valor a esse petróleo, né? Então esse solvente já vai ter uma perda nos custos, né? Porque você tem que pagar o solvente que vem de outro país para poder fazer ali todo o trâmite com esse petróleo e poder se ter algum valor, né? E os Estados Unidos têm condição de botar esse petróleo na balança comercial do mundo. Ou seja, fazer com que esse valor sobrecarregue. Se houver sabedoria dessas nações, eles conseguem trabalhar em acordo. Os Estados Unidos vai sempre se beneficiar, porque vai gastar todo o maquinário, vai gastar toda a sua influência, vai se beneficiar e muito. Então, saiba comer pelas beiras. Né? Não significa que você vai comer migalhas. Significa que você precisa fazer bons acordos que sejam, mesmo que você perca bastante, mas que você pense, isso aqui vai trazer um equilíbrio para a minha nação. A população vai se beneficiar, mas esses caras do poder não pensam na população, eles pensam no bem-estar deles, pensam em comandar. Então, dos dois lados existem manipuladores, né? Porque tu acha que nesse tempo todo que a Venezuela sofreu a miséria, você acha que o Maduro deixou de comer o seu caviar? Deixou de namorar as mulherzinhas mais bonitinhas que tiver? A sua família, tu acha que os seus filhos não tiveram boa educação? A sua família, aqueles que o cercam, seus amigos, você acha que ele não teve um berço de ouro ali? Nas custas da nação? Então, eu não tô nem aí. Capturaram ele, tá ali todo lascado na vida, né? No final da vida, quando chegou a velhice, que ele achou que ia ficar tudo bem para ele, acabou tudo, todo o seu jogo de carta marcada caiu. Agora, vamos saber se de fato é isso, ou se o cara realmente tentou, se esforçou, tentou tirar a nação da miséria, ou somente fingiu que tentou. Aí a gente precisa do estudo aprofundado da história, não um estudo superficial. A gente precisa ver como eram, que impactos ele tentava tirar dessas situações, como ele tentava beneficiar o povo, né? A PDVSA, né? Que é a estatal lá, que ainda, mesmo sucateada, ainda tirava um pouco de petróleo, poderia tirar muito mais. Mas aí dizem que os recursos daquele material iam para países como Cuba, para outros países. Não ia para dentro da população. Né? Então fica um pouco difícil a situação. Fica um pouco difícil. Eu sei que tem acordos comerciais com Cuba, sempre houve, desde a época depois da União Soviética, quem ajudou Cuba a se levantar foi a Venezuela.
na época dos embargos. 900 produtos embargados, né, que não podiam entrar dentro de Cuba. Remédio para câncer. Então muita gente sofreu essas misérias. A gente só tá vendo, é engraçado, é igual a história bíblica do Egito, né? Quando o anjo da morte foi lá, matou os filhos primogênitos lá dos egípcios, todo mundo ficou horrorizado, mas como é que Deus faz isso? Porque, e o Deus que é vingador da época lá de Moisés, que Moisés quase foi de ralo também, que os primogênitos estavam sendo mortos pelo povo egípcio. E os 400 anos de escravidão, de injustiças, de abusos, de tudo que os egípcios fizeram, isso não conta. As pessoas só vê o lado ruim do que está ali sendo mostrado, como se Deus fosse ruim. Não, Deus é justo. E Deus ainda mandou ali as pragas, 10 pragas, para poder alertar, para acorda, você está lutando contra Deus, acorda. Ele ainda deu oportunidades, né? Mas Deus endureceu o coração de Faraó. É porque chega um ponto em que Deus já não permite mais que o cara, agora a partir daqui, nem te dou direito a arrependimento. Foi como o irmão de Jacó, né? Que vendeu a primogenitura por um quisado de lentilha. Pegou uma coisa mais importante da vida e tratou como uma coisa superficial, como uma coisa banal. E Deus não se alega disso. E ele buscou com choro o arrependimento e não achou. Não quer dizer que ele não vai ter o direito de se arrepender por outras coisas durante a sua vida, não é isso. Mas por conta daquela situação ali, Deus não concedeu o arrependimento a ele. Porque ele pegou uma coisa importante e fez daquilo como uma coisa insignificante. Aí Deus... Porque poderia Deus ter dado para outra pessoa que viesse a valorizar aquilo. Então quando você vai estudar direitinho, você vê que Deus é justo, né? E as pessoas têm mania de acusar Deus só pelas coisas ruins. Nunca lhe acusam pelas coisas boas que Deus nos dá. Os filhos, a família, né? Sempre acusa pelas coisas ruins. Sendo que a Bíblia, ela está falando de forças espirituais. Forças da maldade que cercam o ser humano. A Bíblia não esconde debaixo dos panos que existe esse mundo tenebroso. Que existem essas influências malignas. Né, que fazem de tudo para você pensar assim, que é Deus que está fazendo toda essa maldade, por estar dentro da esfera da permissão dele. Mas esse mundo aqui, já se falou que aqui não habita a justiça plena de Deus. Embora, por muitas vezes, Deus faz muitas coisas maravilhosas, livramentos, situações magníficas, né, que acontecem. E tem gente que fala assim, mas a pessoa morreu, adoeceu, definhou, foi triste, mas... Aquele momentinho de vida ali, que poderia ter sido acabado num instante, por um trem que passa e pega, ainda teve chance de se despedir da família, ainda teve chance de buscar a Deus. Então, às vezes a gente é injusto. Não foi uma morte trágica, né, como existe morte trágica, a pessoa morrer queimada, morrer decapitado, ou coisas assim, né, atropelado. São coisas... Imagina, você chegar num lugar... Você vê aquela pessoa que se amou durante toda a sua vida, que dormiu ao seu lado, ou seus filhos, esfarelado aí no trânsito desse maluco, que alguém tomou uma imprudência no trânsito. Aí você quer culpar a Deus porque o cara lá foi prudente, estava dirigindo com o celular na mão. Entenda uma coisa, o ser humano, ele é o promotor das maldades desse mundo. Quando o cara deixa de fazer o seu trabalho certo, eu poderia botar uma viga mais grossa aqui, mas para economizar dinheiro eu vou botar uma mais fina. Aí a casa cai em cima das pessoas e Deus é o culpado. Sabe? Sempre tem alguém que faz alguma coisa errada que gera a morte do outro e as pessoas querem culpar a Deus. Né? Mas ninguém culpa a Deus quando tem ali alguém muito responsável, que está ali prevenindo vida, que está tentando salvar o seu filho ali, que vai se afogar. O cara vai lá, vem pra cá, não vem não, não vai pra aí não. Aí o pai da criança fala, deixa comigo, eu que dou educação, sabe? Então você percebe que até para ajudar é difícil nesse país. As pessoas são medíocres, as pessoas são mocorongas, mocoronga mesmo. Pessoa difícil entender. Se as pessoas não conseguem entender as coisas simples, imagina as coisas maiores. Né? Foi como o cara falou, as pessoas não entendem nem de Lei Áurea, vai entender de Lei Rouanet. Não entende. É por isso que esse país é de fácil manipulação. As pessoas são facilmente manipuladas.
tinha uns vídeos lá, o pessoal na Venezuela feliz da vida. Eu falei, pô, eu acho que o pessoal da Venezuela realmente está feliz. Mas tendo em vista que o mundo tem muito negócio de inteligência artificial, e tendo em vista que o país é totalmente controlado, né? Um país onde você não tem uma certa liberdade como no Brasil de fazer uma manifestação assim, eu fico o pé atrás, que aquilo ali pode ser uma manipulação. Eu vou esperar. Cara, eu coloquei lá, isso aqui pode ser IA. Mano, eu fui atacado. Não, você tá indo... Sabe, as pessoas vêm com todo o seu veneno, achando que você tá falando aquilo pro mal. E na verdade os vídeos eram inteligência artificial. Mas as pessoas estavam acreditando numa coisa mentirosa, uma ilusão. Essa fragilidade é que fazem com que a nossa vida seja explorada. Todos os dias, imagina, você tem que entrar na rede social para dizer para as pessoas que não é o Papa que está pedindo dinheiro para ajudar ele a tomar posse do papado, né? Você tem que entrar na rede social para explicar a uma pessoa isso. Que aquela pessoa que está ali não é o Papa que está pedindo dinheiro, que está pedindo Pix. Olha a condição miserável que nós estamos aqui nesse país. Então, eles estão evoluindo, né? Antigamente, os políticos, eles iam para as feiras, né? Comer pastel, depois ficava tudo vomitando. Eles não aguentam, né? Comer um pastel de feira igual o pobre come todos os dias. E aí vinha lá, abraçando um filho de pobre, né? Pegando no colo. Para quê? Para dizer que são humildes. Eu lembro do Dória querendo vender ração para o povo entregar ração lá para o povo nordestino com a santinha e dizendo que era o alimento abençoado, um troço feito com resto de alimento de restaurante, né? Que inclusive acho que a irmã dele trabalhava numa empresa que processava esses alimentos. Até o resto dos alimentos eles não querem dar, eles querem usar politicamente, porque vai ter recursos públicos, que é o nosso dinheiro, investido naquilo, para poder dar ao pobre o resto de um alimento que alguém vai tomar lucro lá, que o empresário vai ganhar lucro. Na pandemia nós vimos que aquilo que ia pro lixo virou artigo de luxo. A pelanca virou preço caro. Um troço que ia pro lixo eles passaram a vender. Poderia ter vendido na pandemia? Sim, a um preço barato. O troço ia ser jogado fora, ia ser descartável, mas serve para alimento. Poderia vender barato para poder ajudar. Não. O álcool em gel, cara, foi um absurdo de valor. Eles aproveitam, todo brasileiro tem essa mania de se aproveitar de tudo nos momentos mais difíceis da vida do pobre. Ninguém pensa assim, cara, eu vou vender essa máscara aqui mais barato porque a gente está em pandemia. Faz um marketing de ajuda, um marketing de que sua empresa ajudou. Não. O marketing aqui a Vale lá do Rio Doce abre lá as comportas das barras de rejeito lá, racha, mata um monte de gente lá em Brumadinho, em Mariana, e depois vem a propaganda. A Vale tá doando cesta básica. Mano, eu nem vou falar o que poderia fazer com essa cesta básica, né? Porque eu não posso falar o que eu penso, mas vocês sabem o que eu penso disso, né? Infelizmente, fazem marketing com as tragédias, com as desgraças. É esse o Brasil que a gente vive, gente. Tava o cara falando... Eu tava falando esses dias sobre a empresa que proíbe o funcionário de usar o celular. Eu falo assim, quantos milhões vocês vão pagar para um funcionário ficar ali só pensando nos projetos da empresa? Em uma era digital, em uma era onde as pessoas gostam de se comunicar, se divertem, qual salário vocês vão pagar? Eu sei que tem que ter uma moderação no uso do celular, atrapalha, pode causar risco, eu sei disso. Mas é uma febre, né? A gente tá... Isso é nosso. Então aí a pessoa fala assim, eles querem que você trabalhe 6x1 e ainda quer que você fique olhando para a cara do chefe o dia todo, olhando para a cara de pessoas chatas que só perturbam o seu juízo o dia todo. Porque você tem um misto no trabalho de pessoas boas e pessoas medíocres. Essa é a realidade. A gente lidar com pessoas boas e pessoas que não valem nada, né? Todos os dias. E tem muito mais das que não valem nada, né? Mas a gente sabe lidar. Mas tem muitas pessoas boas. E aí a gente, uma escala 6x1. Você tem 4 noites, você vai dormir. Você não vai olhar para a cara dessas pessoas, mas você vai sonhar com elas, porque você vê elas todo dia. Até nos seus sonhos elas vão aparecer. E ainda querem exigir, eu falei, tudo bem. Mas vai pagar quantos milhões para mim trabalhar numa empresa assim? Que eu não posso botar a mão no telefone celular, porque isso aí é lei.
Eles estão querendo botar isso daí para frente. Eu acho que não é certo proibir. Eu não acho que não é certo. Porque a empresa não tem direito sobre a vida do ser humano. Eles querem ter direito da sua alma. Eu não posso me desligar da minha vida aqui fora no momento que eu estou no trabalho. Eu não posso deixar de saber como é que está minha esposa, meu filho, porque se eu tiver que correr do trabalho para ir lá, mas você pode ver isso lá na privada. Você tem que ir no banheiro para ver mexer em celular. A descarga não tem Wi-Fi. A pia não tem Wi-Fi. O negócio de papel não tem Wi-Fi. Então eu tenho que ir pro banheiro, né, para poder falar com a minha família. Isso é ridículo. Eu acho que tem que ter moderação, bom senso. Eu acho que quem gosta do seu trabalho vai respeitar o seu chefe, vai fazer tudo, as coisas certas, né? Eu acho que empresa, eu sempre falo que é um misto, né, de considerações. Pô, a empresa te considera, paga o seu salário em dia. Pô, a empresa te ajuda, né? Melhora suas condições de trabalho. Pra que eu vou ficar o dia todo no telefone se eu amo o meu trabalho? Se eu quero estar naquele trabalho? Porque o dia que eu não quiser, simplesmente eu vou sair do trabalho. Conversar, faço um acordo e vou embora. E a gente só faz isso, eu só faço isso quando o trabalho está se desgastando à toa. Quando você bota na balança e vê que não está compensando, que o trabalho já está te atormentando, que já não está mais trazendo felicidade para você, no meu ponto de vista, é hora de eu partir. Enquanto estou rindo, tá me proporcionando momentos bons com a minha família, né? Momentos bons no trabalho também. Você tem momentos bons no trabalho. Quem sabe se relacionar, né? Mesmo você tem muita gente falsa, mas você tem aquelas pessoas boas, amigos que você quer estar sempre vendo, que você tem prazer de estar ali trabalhando, conversando e tal. Você faz parte da vida das pessoas também. Isso é bom, você aprende com as pessoas, né? Isso é bom. E a gente aprende a respeitar mais as pessoas, né? Tem muito processo na nossa vida que a gente precisa evoluir, e essas pessoas são as que vão fazer com que você evolua, e também você vai trazer um pouquinho da sua evolução para elas, porque é um aprendizado mútuo, onde todo mundo ganha, né? Só não ganha quem fica ali alienado quanto a essas questões, tá? Então você aprende a lidar com as pessoas, você aprende que tem pessoas que você não pode dar a mão que quer a perna, você aprende que tem pessoas que você pode dar a mão que ela não vai te dar uma rasteira, que você pode dar o braço que ela não vai puxar para você para baixo, pelo contrário, ela não vai se aproveitar disso. Então a vida, ela se trata de relacionamento. O relacionamento, ele avança o seu psicológico para você lidar com seus problemas aqui fora, né? Para você lidar com situações aqui fora, para você não fazer igual aquele cara que viu um fio partido na rua, foi lá, segurou e tentou emendar. Eu não sei nem como é que esse tipo de pessoa sobrevive tanto tempo nesse mundo. Tem gente que a alma é 1,99. Não é possível, cara. A pessoa foi lá, pegou o fio e foi embora, né? Então é esse tipo de gente que a gente tem, assim, cara. Que a gente tem, que não tem noção nenhuma da vida, né? O cara tá vendo que tem correnteza ali, ele não sabe nadar, mas ele, por impulso, ele pula lá dentro para se amostrar e acaba se tornando vítima, sabe? E quantas coisas também nós somos um pouquinho mais inteligentes, né? Fazemos muitas coisas erradas por impulso. Fazemos muita coisa errada por impulso. E quando a gente pensa, a gente ri das nossas próprias atitudes. A gente fica, cara, que coisa medíocre. Uma vez eu tentei chutar o meu cunhado por dentro de um portão, tipo assim, um portão de grade. Eu dei um chute na cara dele assim por dentro do portão. Arriscado ele puxar a minha perna, eu ficar com a perna presa no portão, e vem um medíocre lá e filma, joga aquilo na internet, e é a sensação, né, da internet. A perna presa no portão. Mas foi uma atitude precipitada, e depois eu fiquei rindo. Eu falei, cara, como é que o cara faz isso? Ainda bem que o chute pegou, se não pega, ia ser complicado.